Então, eu quero colocar para vocês o fundamental desse encontro entre o Putin e o Erdogan. Encontro que aconteceu na Rússia, nesse dia 4 de setembro, e que foi acordado pelos ministros de Relações Exteriores dos dois países dias atrás. Havia enorme expectativa sobre a questão do acordo de grãos. Mas fato é que o acordo de grãos não foi renovado. E isso não gerou um problema essencial entre o Putin e o Erdogan. A grande questão aí é que os russos alegam que existe uma série de situações que teriam sido acordadas anteriormente com o Ocidente e essas situações não teriam sido cumpridas. Não teriam sido cumpridas algumas disposições, a volta da Rússia ao SWIFT, a própria questão de um duto que foi atacado e que levava ali fertilizantes, produtos russos em direção aos portos ucranianos. Qual foi a reação do Erdogan perante a negativa do Putin? Ele disse que a Ucrânia talvez devesse flexibilizar algumas de suas posições e que, para que possa haver um acordo, um consenso, uma construção, que efetivamente as partes devem abrir mão de alguns de seus anseios. Que a Rússia, não é, está fazendo. A live está no Twitter, José Mário. A live está no Twitter. Se não tiver por algum problema técnico, tá? Mas ela, em tese, está no Twitter. Para mim, aqui aparece normal no Twitter. Veja, a questão fundamental é que os russos estão atacando a infraestrutura que permitiria aos ucranianos continuar nesse acordo. Ontem vocês viram, hoje, mais uma vez, nos últimos dias, além da questão do porto de Odessa, além da questão do porto de Nikolaev, a gente tem muitos ataques ali na região de Ismail, na região de Reni, naqueles portos que ficam bem próximos, ali quase contíguos à fronteira da Romênia. Os russos estão atacando duramente estas posições e isso inviabiliza a logística da operação ucraniana no Mar Negro. Me parece que a Turquia não tem grandes problemas com isso. O grande ponto que eu destacaria, existem muitas coisas aí para a gente conversar a nível acessório. O grande interesse nesse momento, me parece, a questão aí do hub de gás e de petróleo, onde a Gazprom parece que tem interesse, os turcos têm interesse, os catares têm interesse, os israelenses têm interesse em que se estabeleça na Turquia um hub para gás e petróleo russo, fundamentalmente, mas também desses outros atores envolvidos. E a conversa entre os dois presidentes destaca, ao meu ver, a questão de que há um consenso de interesse econômico entre as partes. Um consenso de interesse econômico entre as partes, que até aqui tem, inclusive, se sobreposto aos eventuais choques de interesse que acontecem no Cáucaso, que acontecem na Síria, que acontecem na Líbia, que acontecem no Iraque, que acontecem em outras posições, inclusive na própria questão iraniana. O grande ponto é que parece que eles chegam a uma convergência no que diz respeito à questão da necessidade dos russos de terem um hub de gás e de petróleo na Turquia. Eles já falam em negócios entre os dois países aí da ordem de 100 bilhões, me parece que hoje na ordem de 62 bilhões de dólares, mas hoje foi inclusive dito que a ideia seria fazer com que esses negócios cheguem a 100 bilhões, e me parece que o interesse econômico entre esses dois países se sobrepõe a discrepâncias de caráter ideológico ou de caráter de interesses geopolíticos pontuais em algumas situações. Tanto é que, se você pegar as grandes agências, né, quando destacam os pontos principais, uma é o aumento na questão da relação comercial. Outra, e deixo meu abraço aqui para o meu amigo Bernardo Brito, também para a Soraya Laurent. Muito obrigado pela presença. E pelos superchats da Soraya, da Gesamari e do Pereira, também do Antônio Celidônio aqui conosco. Fernando La Roça, acho que também, antes de começar a live, não está destacado aqui, mas se eu não estiver enganado, quero deixar também meu abraço. O que está destacado é isso, gente. Se vocês pegarem, quer dizer, o que você tem de cobertura das agências, né? A reunião ocorrendo no momento em que os ataques, como vocês têm colocado, a infraestrutura portuária ucraniana, me parece que são a serem destacados.
Moscou tem atacado as estruturas de grãos, né, depois que essas cidades portuárias passaram a ser atacadas de maneira mais marcada após o momento em que você tem o término desse acordo de grãos. A questão do interesse no petróleo, a questão do interesse no gás, e a questão também, que eu acho que não pode deixar de ser lembrada, que a gente precisa falar muito sobre isso, é o fato que, como você tem a Rússia, que sofre uma série de sanções de países da União Europeia, dos Estados Unidos, seus aliados, Coreia do Sul, Austrália, aqueles aliados mais próximos, Japão, que também está numa escalada com a Rússia, eles... abraço, Fernando, valeu. Eles, na realidade, acabam fazendo com que a Rússia sinta uma atração maior nessas relações com a Turquia. Já existe a questão do Mar Negro, que eu diria imperativa no sentido logístico. Os turcos já falam na construção de um canal entre o Mediterrâneo e o Mar Negro. Muita gente especula que isso poderia ser em desfavor da Rússia, no sentido de permitir que embarcações da OTAN cheguem ao Mar Negro. Isso aí é por fora da Convenção de Montreux. Mas eu diria assim, que as construções que estão sendo colocadas hoje levam a Rússia a ter um interesse maior nos negócios com a Turquia. E a Turquia, naturalmente, como está aí efetivamente dando aso para o seu interesse, ela vai comprar da Rússia. Porque vejam bem, vamos colocar aqui, você tem oferta e demanda. A Rússia tem uma oferta em relação a uma série de itens, cuja demanda está prejudicada em função das sanções. A Turquia vai fazer melhores negócios com a Rússia, nesse sentido, porque sendo que a Rússia tem menos opções no sentido de escolher o destino de seus produtos, a Turquia vai comprar mais barato. E para a Rússia, pelo aspecto logístico, pelo aspecto operacional, pelo aspecto, inclusive, do próprio tamanho da economia turca, apesar da crise, e da posição geográfica da Turquia, principalmente nessa questão, nessa correlação de presença dentro do Mar Negro, nesse momento, o que está claro é que, inclusive fica muito claro nesse encontro de hoje, é que além dos interesses que podem estar em choque na Síria, que podem estar em choque no Iraque, que podem estar em choque no Cáucaso, que podem estar em choque na Líbia, há essa relação pragmática no sentido da disposição das relações comerciais e dos interesses dos dois países em mantê-las.